Bem-vindo a mais uma etapa do curso de Qualificação Nacional em Assistência Farmacêutica e Utilização do Sistema Horus. Nessa etapa, nós vamos falar sobre a saúde indígena, como ela se organiza no país, como os serviços que envolvem a assistência farmacêutica estão organizados no país e como você, aí na sua unidade de saúde, precisa entender como e quais as principais características para a assistência a essa população indígena. Vamos dar uma olhada como o curso se organizou e qual o principal objetivo desse curso. Vamos lá? O principal objetivo dessa etapa é apresentar para você o subsistema de atenção à saúde indígena, suas especificidades e a importância do profissional farmacêutico e da equipe na assistência farmacêutica aos povos indígenas. Bom, você já conheceu o objetivo dessa etapa do curso de qualificação. Então, nós vamos conhecer agora um pouco mais sobre a população indígena. E vamos colocar para vocês algumas reflexões que são importantes para que você, a partir dessa informação, consiga identificar algumas situações específicas da população indígena aí no seu território. Vamos dar uma olhada? Para refletir. No Brasil, a população indígena era estimada em cerca de 5 milhões de pessoas no início do século XVI. Os indígenas foram sendo dizimados pelas expedições punitivas às suas manifestações religiosas e aos seus movimentos de resistência, mas principalmente pelas epidemias de doenças infecciosas, cujo impacto era favorecido pelas mudanças no seu modo de vida impostas pela colonização e cristianização. Hoje, de acordo com o Sistema de Atenção à Saúde Indígena, SIASE, restam cerca de 654.661 indígenas no Brasil, em mais de 296 etnias ou povos, que falam 274 línguas, dialetos. Cerca de 17,5% da população indígena do país não fala a língua portuguesa. Importante destacar o contexto da assistência farmacêutica na saúde indígena. Em 2009, existiam cerca de 44 farmacêuticos prestando serviços na saúde indígena. Hoje, em 2015, somos mais de 160. Os indígenas organizam-se de formas diferentes em todo o território e apresentam condições diversas de habitação e necessidades diferenciadas de cuidado. Algumas aldeias e comunidades indígenas ficam localizadas em áreas bastante remotas e de difícil acesso, somente sendo possível a entrada nessas áreas por meio de via fluvial ou por meio de helicópteros. Na época de vazante ou baixa dos rios, muitas dessas comunidades ficam isoladas, o que dificulta ainda mais a chegada das equipes em área. Algumas equipes chegam a viajar 14 dias de barco para chegar nas comunidades mais distantes. O transporte de medicamentos para essas aldeias também é bastante crítico, pois também é feito por barcos, às vezes com exposição ao sol, chuva, vento e outras adversidades. A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas foi instituída por meio da Portaria 254 do Ministério da Saúde, de 31 de janeiro de 2002. A PNASP visa garantir aos povos indígenas o acesso à atenção integral à saúde, de acordo com os princípios e diretrizes do SUS, contemplando a diversidade social, cultural, geográfica, histórica e política, de modo a favorecer a superação dos fatores que tornam essa população mais vulnerável aos agravos à saúde de maior magnitude e transcendência entre os brasileiros, reconhecendo a eficácia de sua medicina e o direito desses povos à sua cultura. Entre as diretrizes da PNASP está a promoção do uso adequado e racional de medicamentos. Voltamos para a aula. Bom, você conheceu um pouco sobre a população indígena e sobre a Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena. Agora nós vamos conhecer um pouco sobre como a assistência farmacêutica está inserida nessa política. Vamos dar uma olhada? Para a promoção do uso adequado e racional de medicamentos, a Política Nacional de Atenção aos Povos Indígenas prevê as ações que envolvem direta ou indiretamente a assistência farmacêutica, que devem partir, em primeiro lugar, das necessidades e da realidade epidemiológica de cada Distrito Sanitário Especial Indígena, os DISEIs, e está orientadas a garantir os medicamentos e insumos necessários à população indígena. Além disso, as práticas de saúde tradicionais dos povos indígenas, que envolvem o conhecimento e o uso de plantas medicinais e demais produtos
da farmacopeia tradicional no tratamento de doenças e outros agravos da saúde devem ser valorizadas e incentivadas, articulando-as com as demais ações de saúde desses distritos sanitários. Bom, você conheceu um pouco sobre as práticas da população indígena e que você precisa conhecer no detalhe, porque ela interfere diretamente na sua atuação aí na unidade de saúde, e também como o profissional farmacêutico e a equipe precisa se inteirar do perfil epidemiológico dessa população indígena para tomar algumas decisões que envolvem desde a seleção de medicamento até a dispensação desse medicamento e a orientação para o seu uso para a população indígena do seu território, ok? Vamos dar uma olhada agora como você aí na sua unidade de saúde, você no seu estabelecimento de saúde, pode ajudar na promoção do uso racional de medicamento. Vamos lá? Bom, para a promoção do uso racional de medicamento, você também pode gerar outras estratégias, como, por exemplo, o trabalho focado no uso racional desses medicamentos essenciais básicos e o incentivo e valorização das práticas farmacológicas tradicionais. A adaptação dos protocolos padronizados de intervenção terapêutica baseado em decisão de grupo técnico interdisciplinar de consenso, considerando as variáveis socioculturais e as situações especiais, como grupos indígenas isolados ou com pouco contato, com grande mobilidade e em zonas de fronteira. Outras ações que envolvem a promoção do uso racional de medicamento se relacionam com controle de qualidade e vigilância em relação a possíveis efeitos iatrogênicos, por meio de estudos clínicos, epidemiológicos e antropológicos específicos. Além disso, a promoção de ações educativas no sentido de se garantir a adesão do paciente ao tratamento, inibir as práticas e os riscos relacionados à automedicação e estabelecer mecanismos de controle para evitar a troca de medicação prescrita e a hipermedicação, autonomia dos povos indígenas quanto à realização ou autorização de levantamentos e divulgação da farmacopeia tradicional indígena, seus usos, conhecimentos e práticas terapêuticas, como promoção do respeito às diretrizes dessa política nacional e da legislação relativa aos recursos genéticos, bioéticos e bens e materiais das sociedades tradicionais, como a população indígena. Bom, você conheceu um pouco sobre a Política Nacional de Atenção aos Povos Indígenas e agora nós vamos conhecer um pouco do subsistema de atenção à saúde indígena, criado a partir de uma legislação recente, que também propôs uma reorganização de todo o modelo assistencial para os povos indígenas. Vamos dar uma olhada? Por meio da Lei 9.836 de 99, se acrescentou dispositivos na Lei 8080, instituindo o subsistema de atenção à saúde indígena. E esse subsistema, ele vem na perspectiva de se integrar dentro do Sistema Único de Saúde de forma perfeita, cabendo à União, com recursos próprios, financiar o subsistema de atenção à saúde indígena. Dentro do SUS, a obrigação é promover a articulação do subsistema, instituído por lei, com órgãos responsáveis pela política indígena do país. Além disso, os estados e municípios e outras instituições governamentais e não governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e na execução dessas ações. Bom, entendendo como esse subsistema precisa funcionar articulado no SUS, com estados, municípios e com o governo federal, você precisa entender um pouco mais dessa articulação, inclusive nas instâncias colegiadas que envolvem conselhos de saúde. Vamos dar uma olhada? O subsistema de atenção à saúde indígena deverá ser estruturado como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado, servindo de retaguarda e referência ao subsistema, ou seja, o SUS precisa dar esse suporte. As populações indígenas devem também ter acesso garantido ao sistema em âmbito local, regional e nos centros de especialidade, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde. As populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados, como a gente falou, formulando, acompanhando e avaliando as políticas, tais como conselhos de saúde, conselhos estaduais e municipais de saúde e todas as conferências de saúde que envolvem a deliberação do Sistema Único de Saúde, bem como do subsistema de atenção à saúde indígena. Bom, nós falamos sobre o subsistema, como ele se organiza, agora vamos falar sobre a Secretaria Especial de Atenção à Saúde Indígena, que funciona dentro do Ministério da Saúde para organizar toda a política de atenção à saúde indígena
do país. E você aí no seu município, no seu estado, precisa entender como todos os serviços que envolvem a atenção aos povos indígenas estão organizados desde o município até o nível federal. Vamos dar uma olhada? A Secretaria Especial de Saúde Indígena, organizada dentro do Ministério para conduzir a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, foi criada em 2010. Entre as atribuições dessa SESAI, dessa secretaria, desenvolver ações de atenção integral à saúde indígena e educação em saúde, em consonância com as políticas e os programas do SUS, e observando as práticas de saúde tradicionais indígenas. Além disso, planejar e coordenar as ações de saneamento e edificações de saúde indígena. Articular com estados e municípios e organizações não governamentais ações de atenção à saúde indígena, inclusive ações da assistência farmacêutica, respeitando as especificidades culturais e o perfil epidemiológico de cada povo. Além disso, promover o fortalecimento do controle social no subsistema de atenção à saúde indígena. O Distrito Sanitário Especial Indígena, DISEI, é um modelo de organização de serviços orientado para um espaço étnico-cultural dinâmico, geográfico, populacional e administrativo bem delimitado, que contempla um conjunto de atividades técnicas visando medidas racionalizadas e qualificadas de atenção à saúde. Os DISEIs abrangem mais de um município, em alguns casos, mais de um estado. Os DISEIs promovem a reordenação da rede de saúde e das práticas sanitárias e desenvolvem atividades administrativas gerenciais necessárias à prestação da assistência com controle social. Segundo o SEASI, existem hoje 34 DISEIs. Todos os DISEIs têm farmácia ou central de abastecimento farmacêutico, CAFES, e farmacêutico responsável técnico. Ao todo, atuando nas farmácias e CAFES das sedes dos 34 DISEIs, temos hoje 65 farmacêuticos. Os farmacêuticos dos DISEIs trabalham na alimentação do Horus indígena, no suporte às equipes multidisciplinares de saúde indígena, no planejamento para a aquisição de medicamentos, na programação, na distribuição de medicamentos aos polos e aldeias e na atenção farmacêutica aos indígenas. Voltamos para a aula. Bom, você entendeu um pouco mais sobre o subsistema de atenção à saúde indígena e também conheceu quais as atribuições da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI. Agora vamos conhecer como os estabelecimentos, desde os distritos sanitários até a aldeia, se organizam por todo o país. O Polo Base é outro estabelecimento de saúde para o atendimento aos índios. Eles são a primeira referência para os agentes indígenas de saúde, AISs, que atuam nas aldeias, tanto na atenção primária como nos serviços de referência. Cada Polo Base cobre um conjunto de aldeias. Esses polos estão estruturados como unidades básicas de saúde e contam com a atuação das equipes multidisciplinares de saúde indígena, EMSIs, compostas principalmente por médicos, enfermeiros, nutricionistas, dentistas e técnicos de enfermagem, entre outros profissionais. Hoje, segundo o SEASI, existem 360 polos base no Brasil. Desses, 306 têm farmácia e dispensa medicamentos aos indígenas. Mas apenas 55 têm a presença do profissional farmacêutico. As Casas de Apoio à Saúde do Índio, CASAIs, estão localizadas em diversos municípios brasileiros e nelas são executados os serviços de apoio aos pacientes indígenas encaminhados à rede do Sistema Único de Saúde. As CASAIs têm condições de receber, alojar e alimentar pacientes encaminhados e acompanhantes, prestar assistência de enfermagem 24 horas por dia, marcar consultas, exames complementares ou internação hospitalar, providenciar o acompanhamento dos pacientes nessas ocasiões e o seu retorno às comunidades de origem.
Atualmente, existem registradas no SEASE 68 casais. A maioria dessas casais tem farmácia e farmacêutico. E por isso, em 2015, 47 casais já contam com o Horus indígena implantado e 7 casais estão com o sistema em fase de implantação. Os farmacêuticos das casais desenvolvem a atenção farmacêutica aos pacientes indígenas internados e aos seus familiares que estão como acompanhantes dos pacientes. A UBSI é o estabelecimento de saúde construído em aldeia e destinado à execução direta dos serviços de atenção à saúde indígena e saneamento em área de abrangência de determinado polo base, definida dentro do território do DICEI, sendo classificada em UBSI tipo 1, UBSI tipo 2 e UBSI tipo 3. A UBSI tipo 1 será construída em aldeias que possuam população mínima de referência entre 50 e 250 indígenas, que possuam agente indígena de saúde e se situem a uma distância mínima do polo base de referência que possa ser percorrida em até 2 horas por meio de acesso fluvial ou terrestre. A UBSI tipo 2 será construída em aldeias que possuam população mínima de referência entre 251 e 500 indígenas e se situem a uma distância mínima entre UBSI tipo 2 ou tipo 3 ou de sede de polo base 1, que possa ser percorrida em até 1 hora por meio de acesso fluvial ou terrestre. A UBSI tipo 3 será construída em aldeias que possuam população mínima de referência acima de 501 indígenas e se situem a uma distância mínima entre UBSI tipo 3 ou de sede de polo base 1, que possa ser percorrida em até 3 horas por meio de acesso fluvial ou terrestre, e deverá ofertar atendimento de profissional de nível superior de no mínimo 20 dias mensais. As equipes multidisciplinares de saúde indígena são a base da estrutura de atendimento à população indígena e são compostas por médicos, enfermeiros, odontólogos, nutricionistas, técnicos de enfermagem, técnicos de consultório dentário e de higiene dental, agentes indígenas de saúde, agentes indígenas de saneamento, técnicos em saneamento, agentes de endemias e microscopistas. As equipes multiprofissionais de saúde indígenas são apoiadas pelos profissionais da Divisão de Atenção à Saúde Indígena, DIASE, do DICEI, tais como farmacêuticos, psicólogos, antropólogos, assistentes sociais, entre outros, considerando as necessidades específicas dos indígenas. As equipes visitam as aldeias periodicamente, levam medicamentos, fazem visitas domiciliares, ações de imunização, exames preventivos, acompanhamento de gestantes, entre outras ações de saúde, de forma que o indígena não precise sair das aldeias e se deslocar para os municípios mais próximos para obter atendimentos de atenção básica. Voltamos para a aula. Bom, você entendeu um pouco mais sobre a organização dos serviços e dos estabelecimentos de saúde que envolvem a saúde indígena. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre a atividade da assistência farmacêutica dentro dessa equipe multiprofissional, que começa lá na aldeia até o nível central no Ministério da Saúde, porém tem algumas atribuições específicas que a gente vai focar um pouco também na atividade do farmacêutico, que precisam ser esclarecidas. Mas, acima de tudo, todo o trabalho feito pela equipe da assistência farmacêutica deve ser integrado com os demais profissionais da equipe. E, lógico, entendendo sempre qual a peculiaridade, qual a especificidade da sua comunidade indígena. Vamos dar uma olhada? A assistência farmacêutica aos povos indígenas passa pelo cuidado farmacêutico ao usuário. No momento da dispensação de medicamento, é de extrema importância, principalmente aos indígenas que não compreendem a língua portuguesa, que ocorra essa clareza na informação repassada para o indígena. Além disso, para assegurar o entendimento da informação e o uso racional do medicamento, ações de orientação e de educação em saúde, muitas vezes precisam ser traduzidas por intérprete, tendo aí, nesse caso, que adequar
as especificidades culturais de cada etnia. Quanto mais próximo o profissional farmacêutico está das aldeias e dos indígenas, melhor a qualidade do atendimento, maior o conhecimento do profissional sobre as especificidades de etnia que ele atende e maior o sucesso do segmento farmacoterapêutico desse usuário e também da comunidade. Algumas ações vêm sendo desenvolvidas nas comunidades indígenas pela assistência farmacêutica, tais como testes rápidos, realização de cuidado farmacêutico em algumas comunidades, vacinação em alguns momentos em parceria com a Política Nacional de Imunização. Além disso, o resgate de práticas tradicionais que envolvem o uso de plantas e fitoterápicos. Em outros momentos, capacitações sobre ações de vigilância, controle e eliminação de doenças como hanseníase, geoimintíase e tracoma, bem como palestras que envolvem cuidado e uso racional de medicamentos para a população indígena de diversas etnias. Bom, entendendo um pouco dessas ações de assistência farmacêutica, a gente não podia deixar de falar de plantas medicinais e a medicina tradicional, que envolve toda a cultura indígena. Vamos conhecer um pouco mais sobre essas ações que vêm sendo desenvolvidas também pela Secretaria de Atenção à Saúde em parceria com estados e municípios. Vamos lá? Quando falamos de medicina tradicional e sobre o uso de plantas medicinais, vale ressaltar as práticas de saúde tradicionais dos povos indígenas, que envolvem o conhecimento e o uso de plantas medicinais e demais costumes tradicionais utilizados no tratamento de doenças e outros agravos à saúde. Estes devem ser valorizados e incentivados, articulando-se com as demais ações de saúde dos distritos sanitários. Como forma de preservação da cultura dos povos indígenas, é preciso garantir a autonomia desses povos quanto à realização ou autorização de levantamentos e divulgação dos hábitos e costumes tradicionais indígenas, desses conhecimentos e práticas terapêuticas, como promoção do respeito às diretrizes, políticas nacionais e legislação relativa aos recursos genéticos, bioéticos e bens imateriais das sociedades tradicionais. Bom, chegamos ao fim de mais uma etapa do curso de Qualificação Nacional em Assistência Farmacêutica, que fala nesse momento da saúde indígena. Acesse a plataforma, veja as outras informações que complementam toda essa aula, mas, acima de tudo, qualifique o seu processo de trabalho com essas informações e com outras que estão disponíveis na plataforma, em todo o material disponível na web e também tirando dúvidas com os nossos tutores. Até a próxima!